Fala galera, aqui é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mate Esporte. E vamos falar de futebol feminino, que é um prazer falar de futebol feminino, é uma honra. E vamos falar de Copa do Brasil Feminina, que sexta-feira, dia 15, na outra semana, à tarde, foi sorteado os confrontos da terceira fase. Jogos únicos. Em caso de empate, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. A gente tem Atlético Mineiro e Vitória, Palmeiras e Corinthians, Derby, Real Rapes do Rio de Janeiro e Curitiba, Fluminense e Minas Brasília, Planalto de Goiás e Bahia, Atlético do Piauí e Santos, Liga São João do Piauí e Flamengo, Botafogo e Juventude, Ferroviária e Udade Alagoas, Itabirito de Minas Gerais e Esporte, Cruzeiro e Docimel da Bahia, Instituto 3B do Amazonas e Ação de Mato Grosso, São José e Bragantino, Vasco e América Mineiro, Internacional e Grêmio, e Mauaense e São Paulo. E nessa fase a gente tem 16 times que avançaram da segunda fase, né? Que é Vitória, Real Rapes, Curitiba, Minas Brasília, Planalto de Goiás, Atlético do Piauí, Liga São João do Piauí, Udá, Itabirito, Esporte, Docimel, Instituto 3B do Amazonas, Ação do Mato Grosso, São José, Vasco e Mauaense. E junta os 17 clubes da Série A. Só não tem o misto, que foi eliminado pelas Leoas da Barra do Vitória, que ganhou de 1-0. E desses confrontos, né, o que me chama a atenção, a gente tem confrontos da Série A, Atlético Mineiro e Vitória, o Derby, Palmeiras e Corinthians. O último confronto entre Atlético Mineiro e Vitória foi 3-0 para o Atlético Mineiro, contra as Leoas da Barra jogando em casa. Um Atlético Mineiro que não tomou conhecimento as atleticanas, jogando pela quinta rodada. Palmeiras e Corinthians, quando era do comando do Lucas Piscinato, 3-2 para as palestrinas de virada, jogando na Arena Barueri. E aí a gente tem confronto de terceira divisão entre Real Rapes do Rio de Janeiro e Coritiba. O último confronto foi 1-0 por Coritiba. Ainda vai ter o jogo de volta no Paraná, na casa do Coritiba. O primeiro jogo de ida foi no Rio de Janeiro, em relação à segunda fase. Fluminense e Minas se enfrentaram em 2023, 1-1 pela segunda divisão. E aí a gente vai para o Botafogo e Juventude, que se enfrentaram pela primeira rodada, 2-1 para as cariocas. Itabirito Esporte, Instituto 3B do Amazonas e Ação do Mato Grosso, confronto de Série A2. Os últimos confrontos, o Itabirito ganhou de 1-0 do Sport jogando lá em Pernambuco, e o Instituto 3B e a Ação já se enfrentaram, empatou em 0-0 pela segunda rodada. Agora, quando a gente pega os confrontos entre São José e Bragantino e Vasco e América, São José e Bragantino, a gente teve 8 jogos, 3 vitórias do São José, 4 empates e 1 vitória do Bragantino no mando do São José. E do Vasco já se enfrentaram 3 vezes, com 3 vitórias do América e só uma do Vasco. O Internacional e Grêmio se enfrentaram pela última vez, 2-1 para as gremistas na quinta rodada. E o que chama atenção são os confrontos que a gente vai ter pela primeira vez. Mauaense
e São Paulo, Cruzeiro e Docimel da Bahia, Ferroviária e Udá de Alagoas, Liga São João do Piauí Flamengo, Atlético do Piauí Santos, Planalto de Goiás e Bahia se enfrentam pela primeira vez. Então a gente vai ter confrontos pela primeira vez na história desses clubes no futebol feminino, que nunca se enfrentaram. E da história da competição, Santos e São José têm 2 títulos cada, e Palmeiras, Corinthians, Avaí Kinderman, Foz Cataratas, Duque de Caxias e Saad, 1 título. O Palmeiras é o atual campeão, que ganhou da Ferroviária na última edição por 4-2. E os jogos vão acontecer dia 27, de maio, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos. E a gente se vê no próximo vídeo do canal ainda hoje. E é um prazer a gente poder ver o crescimento do futebol feminino. E é uma honra poder, para mim, falar do futebol feminino no meu canal, que eu vou poder falar ainda mais. Um grande abraço a todos. Valeu e falou. Até a próxima.